Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência sabe, ou alguns colegas vereadores, no dia de hoje foi, a respeito do transporte, fizeram uma denúncia, né, pela Polícia Militar, foi abordado 2 ônibus, maior constrangimento por as pessoas que estavam dentro do ônibus, enfim. Em máxima, quarta-feira, toda a documentação estará aqui, né, na cidade de Assis para regulamentar, porque tem um prazo de 15 dias, está em fase de adaptação, enfim. Mas dá dó, muitas vezes, não é fácil ser administrador. Está fazendo o melhor para a cidade, não é um ônibus zero, sabemos, não é uma Mitsubishi, mas enfim, nenhum passageiro até o momento ficou sem transporte. E infelizmente, não sei quem foi, mas fizeram de má fé, chamando a Polícia Militar e constrangendo mais ainda a população que ali estava usando ônibus. Então, para mim, a cidade é vergonhoso, e não é fácil ser administrador. Mesmo ser presidente da Câmara, pela ordem, presidente. Pela ordem. Mesmo sendo presidente da Câmara e também como gestor, né, do Executivo. Então, eu fico muitas vezes pensando se vale a pena a gente ficar na política tentando ser honesto. Mas, infelizmente, pessoas da oposição, né, que é o pior para o nosso município, que é o pior para a cidade. Enfim, quem sabe um dia a gente tem ônibus zerado na cidade e com isso mostra o direito do cidadão ter transporte dentro do município de Assis. Então o prefeito está fazendo o possível e o impossível para que a população nossa não fique sem transporte. Eu queria até fazer uma sugestão a nós, vereadores, montar uma comissão aí, porque está tendo esses diversos problemas aí. Essa semana foi muito corrido e eu não estou sabendo em que pé que está a situação aí. Que eu viajei para algumas cidades e também para São Paulo, mas a gente poderia visitar uma cidade próxima aqui, que é Presidente Prudente, que vocês têm supermercado lá, inclusive, né, Carlos Minato? Para poder ver como é que funciona lá toda a estrutura do transporte público urbano, que é feito pela Prefeitura Municipal de Assis, pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Eu tive a oportunidade de ver alguns ônibus nesse último domingo que eu fui lá. Rapaz, ônibus novos, zerados, praticamente com ar-condicionado, tudo. Então, como é a legalização, como é que eles adquiriram o ônibus, como é que é administrado, porque não é fácil você pegar de uma hora para outra aí toda essa situação, a questão mecânica, a questão de praticamente 36 motoristas que farão parte do quadro de pessoal da prefeitura, porque tem o revezamento, são 3 turnos. Então, se não tiver experiência, se não tiver uma coisa bem estruturada, acaba tendo problema e isso vai dar reflexo na população. Então, a minha sugestão é que talvez nós tenhamos aí a condição necessária, aqui pertinho, o Presidente Prudente pega o carro, vamos lá, marca uma reunião com o pessoal lá e a gente vê como é que funciona o transporte, como é que são os ônibus, como é que é feita a manutenção, como é que é feita a venda de passagens, como é que é feito o recolhimento, né? E também a soma dos valores arrecadados, o quanto que a prefeitura está colocando, o quanto que dá de lucro, ou se a prefeitura contempla, né, o lucro que não existe. Pela ordem, eu acho que seria interessante, pela ordem. Eu entendo, acho que é legal isso, porque agora tem que saber quando se iniciou a fazer, o próprio município adquiriu, né, o transporte urbano. Existem vários fatores, Eduardo, para você iniciar um processo em andamento não é fácil. Muitas vezes eu iniciei com um carrinho velho, né? Depois hoje a gente tem um carro melhor. Então essa fase de transição dentro do município, não estou passando a mão na cabeça do prefeito não, nem do Clóvis não, mas mostrar para a população que o início não é fácil. A FEMA iniciou pequenininha, hoje é um patamar diferenciado. Então, com esse lucro, com essa situação, poderá vir ônibus novos mais para frente, porque pagavam-se R$ 5,90 por quilômetro. Hoje a média é R$ 2,90. E no domingo, toda a cidade teve 50 passageiros andando e a maioria tudo não pagante. Então, é difícil uma empresa de transporte gerenciar no nosso município, mesmo porque tem uma lei municipal acima de 60. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos. Só para deixar gravado também, a minha empresa compra o passe para os funcionários, naturalmente pelo regime da lei, e o saldo remanescente no cartões, que era da Brambila,
não foi repassado ainda para os funcionários, teoricamente, do saldo, porque não foi informado pela Brambila qual era o saldo remanescente de cada usuário que tem em posse. Então, a Prefeitura, através do departamento correspondente, está nos informando que está dando 10 passes, retendo o cartão para averiguação de qual é o saldo desses cartões. Só que tem funcionário que diz que tem mais de R$100 de saldo e está pegando 40. Então, eu espero que realmente atenda a demanda e a necessidade da devolução na íntegra do total dos créditos em cada plástico, porque ele tem valores maiores do que estão sendo repassados. Pela ordem, a minha sugestão até é que, de repente, o prefeito repense, né, essas questões de secretários adjuntos, e ao invés de ter o secretário adjunto, ter um secretário de vias públicas. Porque é grande. Se você pensar, são quantos ônibus? 10, 12 ônibus? 12, vamos dizer que vai ampliar. Mais 12 dois. ônibus. Você tem que ter ônibus para poder suprir necessidade da quebra de outro. Você tem que ter setor de manutenção. Você tem que controlar 36 cobradores. Você tem que ter pneu. Isso é uma coisa grande, ou um departamento, pelo menos, né? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Timba. É referente O Timba pediu primeiro aqui. Não, eu tinha pedido. Se o Vossa Excelência quiser conceder... Pela ordem, presidente. ordem. Pode deixar o alguém falar. Referente aos cartão, concordo com o Carlos, mesmo porque a empresa não deixou nada. Então, o que o município está fazendo? Recolhendo isso, tem que ir lá em Bauru, passar pela máquina para saber a quantidade exata. Porque uns, certo, concreto. Se tem 1.000, tem 1.000 lá. Tem uns que tem 10 e está falando que tem 1.000. Entendeu? Então está uma dificuldade nesse sentido. Eu concordo com o Carlão, acho que tem que fazer a melhor situação para a população, porque tem os colaboradores e empresas que fornecem aí o ticket para o transporte para os funcionários. Pela ordem, presidente, eu acho que nós temos que prorrogar os trabalhos, porque já 10 horas, não sei se é porque começou mais tarde, vai ter mudança ou não. Os trabalhos são prorrogados pelo tempo de mais 1 hora. É só mais um questionamento. E com a diminuição de ônibus, da quantidade de linhas, está prejudicando funcionários também da minha empresa que necessitavam de uma linha que existia e hoje não tem, que tem o passe. Então, como é que ele vai ter o trabalho? Então, precisamos rever melhor essas linhas também, não é simplesmente cortá-los. Timba. Senhor presidente, a gente vê assim, até com bons olhos, de ver a atitude do prefeito. Está duro de falar, senhor presidente. A gente vê assim até com alegria de ver assim a autoridade do prefeito de assumir de cara os ônibus na cidade de Assis, tal. Sabemos que é complicado, mas de cara já falta planejamento, porque isso aí está quanto tempo esses anos aí trabalhando, né? Então falta um planejamento, principalmente com o problema dos passes. Outra coisa que vai pegar caro, a gente tem que entender quanto custa hoje um abastecimento de um ônibus, quanto custa hoje pneu, quanto custa hoje o motor. Então eu vejo assim, que era muito mais fácil cobrar a passagem certa, mesmo no final de semana, e dar uma qualidade melhor de atendimento, do que muitas vezes não cobrar, porque, veja bem, quanto custa hoje um ônibus abastecido para circular o dia inteiro na cidade, no domingo que seja? Tem custo. Quem vai pagar isso? Futuramente vai dar problema. Então, já que assumiu, tem que fazer um planejamento agora, tem que ter uma oficina mecânica. Pela ordem, presidente? Pela ordem. Pelo menos 4, 5 mecânicos, tem que ter autoelétrica, tem que ter borracheiro. Tem que formar uma estrutura agora para aguentar, porque na realidade ele não pode estar pagando tudo, porque se for pagar tudo também, fora do município, não tem como aguentar. Então, a gente vê assim, até com bons olhos a atitude do prefeito de assumir para ele, mas eu penso que faltou planejamento para comprar esses 10 ônibus e assumir. Em 2009 também são ônibus que vão começar a quebrar a partir de agora. E se ele não tiver uma estrutura dentro do município para fazer isso, aí a situação vai complicar. Então, a preocupação é essa, né? E de ter um planejamento para administrar tudo isso aí. Muito obrigado. Valmir Dionísio. Quer falar? Não. Senhor presidente, então, para participar dessa mesa redonda aí, né, dessa celeuma, é o seguinte, o Timba está coberto de razão, o Carlão também, o Gordinho também, mas eu penso assim, né, na minha modesta e humilde opinião, eu apresentei um requerimento hoje e falei 5 minutos sobre ele, tudo isso que vocês falaram está incluído lá nos meus questionamentos do requerimento que virão as respostas. Mas, com relação a não pagar sábado e domingo, está no portal da prefeitura. No site da prefeitura,
está dizendo lá na matéria que não ia cobrar sábado e domingo. Não, tá sábado e domingo. Eu li lá sábado, domingo e feriado. Está escrito lá que eu li. Aí chegou sábado, ligaram para mim, usuários, ô vereador, não sai. Aí eu fui lá conferir, tá lá, sábado, domingo e feriado. Ah, mas o motorista disse que é só domingo que não vai cobrar. Então, quer dizer, você vê, são coisinhas, detalhes que o Carlos falou, né? E o Tima falou, planejamento, discussão, conversa, né? E outra coisa que o senhor falou também é isso. A empresa anterior trabalhava... Pela ordem. A empresa anterior trabalhava com 18 ônibus, né? E esse momento agora nós temos 10, né? E esses já tem 2 imagens correndo aí a rede social, que trator puxando 2 deles, o verdinho e o outro amarelinho, entendeu? Então, quer dizer, já baixa 2, já são 8. Se essas funcionárias da empresa já estavam com dificuldade, com 10, com 8 vai aumentar ainda mais. Pela ordem, presidente, sem contar que de 12, 2 foi carregado, e mais denunciar foi mais 2 presos, então tem 8. Então aí vai ser duro. Peraí, eram 10 ou 12 ônibus? São 12 ônibus que circulam, você comprou 10. Né? Mas a que tinha do município. Então, denunciaram, a polícia foi lá, mas ainda bem que, né, entendeu que a denúncia foi invasiva, né, que o melhor, o ônibus tem condição, não é porque uma coisinha que falar lá que vai prejudicar a população. Então, o importante é a população. Questão de ordem, André Borracha. Só, eu não havia concluído, né? Eu não havia concluído, o nobre vereador ali, descumprindo o regimento interno, pediu questão de ordem, já entrou, nem esperou o senhor autorizar ou não, já entrou no meio da minha fala. Pela ordem, presidente, eu não estou entendendo, vereador Valmir. Ué, ele já tinha concluído. Não, eu estava falando. Então, quem tem que ver isso é o presidente, não é Vossa Excelência. Então, eu estava falando, o senhor falou pela ordem, já falou, nem sei se esperou ele falar. Posso concluir então, por gentileza? Claro. Então, tá bom. Então, aí, o que eu estava falando é exatamente isso. Precisamos de elogiar quando precisa e criticar. E não é nenhuma crítica ao Zé Fernandes, nem ao Clóvis, nem à prefeitura. Eu não estou fazendo papel aqui de oposição. Eu estou cobrando aquilo que os meus eleitores e que a sociedade, que o usuário vem e reclama. Eu, como fiscalizador, como vereador, eu tenho esse papel. Eu tenho que mostrar aonde tem que ter caminhos a ser aparadas as arestas. Correto? É muito cômodo eu para mim ficar só elogiando, só aplaudindo, sendo que não está boa a situação. Tem que mostrar também, né? Assim como eu gostaria de, nas minhas falhas, serem apontadas para mim corrigir o meu norte, né? Então, não entendo. Pela ordem, André Borracha. Então, presidente, eu também queria participar desse debate de transporte coletivo e falar sobre a minha opinião. Obviamente que eu parabenizo o prefeito pela coragem. Sabemos desde lá atrás, quando era Rápido Turismo, e depois, né, entrou essa Brambila. Então eu tenho certeza que hoje eu vejo a coragem que ele teve de buscar e comprar os ônibus próprios. Obviamente que ainda é prematuro para poder analisar se vai ser vantajoso ou não, até porque quando o Timba fala que vai gastar com mecânico, enfim, vários motoristas, nós sabíamos que ele subsidiava em torno de 150 mil. Então eu acho que ainda temos que esperar aí para poder saber se vai chegar nesse valor, vai passar. Numa conversa que eu tive com o secretário, ele falou que não chegaria a 150 mil. Então eu tenho certeza que... Obviamente também, Valmir, presidente. Obviamente também, Valmir, que eu concordo que... todo mundo reclama, né, que nem o Gordinho falou, o ônibus sendo guinchado, mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, porque tudo que é mudança gera aí um desconforto, mas eu tenho certeza que nós vamos estar acompanhando e poder ajudar aí no melhor possível. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Chico Panella. Bom, todos sabemos que para uma pessoa receber sem trabalhar, outra tem que trabalhar sem receber. Nós estamos com esses ônibus aí em condições ainda não favoráveis para fazer esse transporte público. Sabemos que necessita de reparos e para fazer esses reparos necessita de dinheiro. Eu não conheço nenhum caso, nenhuma empresa de ônibus que faça cortesia. Creio que o prefeito tem boas intenções, mas que deixasse essas cortesias para um segundo momento. A hora que tivesse a casa em ordem, os ônibus tudo perfeito, com pneus usadas novas, com a adequação exigida por a lei do consumidor. Eu não acho que existe lei para dar gratuidade em passagem, a não ser que aqui no município tenha e eu desconheço ela.
Então, nós podemos deixar de parabenizar, sim, a coragem do prefeito, mas deveria ter um planejamento mais antecipado, porque a empresa que estava aí ficou 180 dias, ou seja, 6 meses, né? Daria para ter feito um planejamento. Senhor presidente. Vereador Chico. Para que escolhesse esses ônibus com mais tranquilidade, ou, se comprasse de uma empresa só, fizesse essas revisões em tempo com uma certa tranquilidade, para que não aconteça o que está acontecendo aí de trator, de ser vítima aí de mídias, né? De gozação, de trator rebocando ônibus aí pela cidade. Então, a coragem é bacana, a coragem do prefeito, do seu secretário, das pessoas que estão envolvidas diretamente, mas eu acho que faltou planejamento. E essa questão de dar passagem gratuita para alguém aí, alguém vai pagar essas passagens. Não é a prefeitura, é o dinheiro do povo que está em jogo aí. Pela ordem, Bigode. O prefeito e eu, o Gordinho, fomos comprar esses ônibus em São Paulo e é o dinheiro que tinha para comprar. Não tinha dinheiro para comprar ônibus com ar-condicionado, ônibus novos. Se tivesse, não, nós fomos juntos, fomos ver os ônibus, sim, fomos eu, o vereador Gordinho, fomos lá para ver o ônibus. Não, fomos. E aí é o dinheiro que tinha para comprar no momento. Você tem que entender que é o que tinha para hoje. Hoje tem 300 pessoas criticando. Se não tivesse ônibus, teria 3.000 pessoas que eu passageiro que estaria criticando também. Então, tem que ter um pouquinho de compreensão também e dar um voto um voto para ele e acreditar que vai dar certo, né? Eu queria dizer o seguinte, o Vinícius tem experiência, foi secretário, e eu também. Então, as atitudes, as decisões são diferentes de uma Câmara Municipal. Quando você toma uma atitude dentro de uma secretaria que tem ali uma saúde, uma educação, agora um transporte público, você tem que ter muita coerência em tomar, porque senão você toma pau. Porque não tem volta, entendeu? É isso que a Câmara está tentando transmitir, né, para o prefeito, para o secretário, para que tenham mais cautela no tomar as atitudes. Porque talvez às vezes não seja o prefeito que tenha tomado essa atitude de comprar os ônibus e colocar rapidinho para funcionar. Talvez tenha sido um secretário, talvez tenha sido um assessor. Então, são cautelas que tem que se tomar, né, de uma forma preventiva para não acontecer isso que está acontecendo. Podia não estar acontecendo absolutamente nada do que está acontecendo se tivesse tido essa cautela, né? Um tempo maior, mesmo que prorrogasse através do Ministério Público, contratasse uma outra empresa para fazer emergencialmente, como a gente está fazendo aqui. Eu recebi aqui para fazer o pagamento de uma empresa que fazia a vigilância, não tinha CND. Nós precisamos o quê? Rescindir o contrato, porque eu não posso pagar, a Câmara Municipal não pode pagar uma empresa que está de forma irregular trabalhando. O que nós vamos supor? Como é que nós vamos deixar sem vigilante? Não pode. Sem limpeza, não pode. Então a gente contratou de forma emergencial uma outra empresa durante um certo período para a gente fazer o planejamento necessário, abrir um outro processo licitatório e contratar de forma regular para que não tenhamos problemas futuros uma outra empresa para poder fazer esse tipo de serviço. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pegando o gancho do que o senhor falou, é exatamente isso. Em maio, eu fiz um requerimento perguntando como é que estava a tratativa para o novo edital de licitação do transporte coletivo. E disseram que estariam elaborando, enfim. Chega 20 dias antes do término do contrato emergencial e, infelizmente, chega à conclusão que teria que assumir o transporte, né? Se tivesse lá atrás, quando provocamos essa situação através da Câmara, entendido que 150 mil por mês estava pesado, que isso iria onerar tanto, talvez tivesse uma outra visão. Eu entendo que alguns problemas são de rápida resolutividade. Limpeza, coisas básicas que não precisam acontecer. Outras, porém, demandam um certo tempo e vai acontecer de ter um serviço a contento. Porém, a Prefeitura precisa dar uma resposta rápida para alguns problemas, né? Porque a gente é cobrado. É que nem a gente muda de uma casa. A gente vai para uma casa, demora para se ajustar, mas algumas coisas precisam ser para ontem. E eu espero que a Prefeitura consiga resolver esses problemas. Olha só, por exemplo, desculpe estar tomando tempo um pouquinho, só um minutinho. Olha só, eu acho que já foi feito de forma errada, né? Não dizendo que agora foi feito de forma errada, mas precipitada, mas já foi feito de forma errada quando o Ricardo fez a licitação e contratou aquela empresa que veio e não ficou, não cumpriu, né?
que também não prestou os serviços adequados. Agora, se existem cidades do Porto de Assis que tem transporte urbano público, que é mantido pela prefeitura, e funciona bem, não custa nada a gente ir lá. Como a gente foi em Bauru ver a televisão, como é que funciona, para tentar montar igual aqui, né? E outras situações também que são pertinentes. Pela ordem, vereador. O que eu tenho para dizer é que o povo reclama lá da circular. O povo é duro de entender o povo. A circular que não prestava, que tem de Assis, é aquela circular que o Ricardo Pinheiro apanhou, o povo clamava. Agora põe uns carros melhor, o povo clama a mesma coisa. Ninguém entende a cabeça do povo. Que cada cabeça vai ter um pensamento. Não é mesmo? Eu acho, pro meu gosto, a circular está bom. A única coisa que eu acho de errado que tá, é esse terminal de rodoviária, mas ser ali naquele ponto. Rapidamente, mais uma coisinha. A Sabesp, quanto tempo está para renovar? Quantas cidades nesse meio tempo foram beneficiadas com verbas monstruosas, com investimentos monstruosos, e a gente está aqui parado? Eu estive na quinta-feira na cidade de Birarema, conversando com o prefeito Tiago. O rapaz está fazendo um distrito industrial lá, com toda a pavimentação fechado, com pavimentação asfáltica, água, esgoto, fechado, com monitoramento. 98 lotes, tem 48 empresas já, 38 são de fora, interessadas. Só que ele está demorando 3 anos para fazer, mas vai entregar com a empresa tendo condições de trabalhar, de funcionar. A gente sabe que o problema do distrito industrial aqui se estende há anos. Mas nós temos que fazer um planejamento para que as condições do distrito sejam boas, para que as empresas que estão lá e estão tendo investimentos, que nem eu fui visitar uma lá, que está investindo um dinheiro muito grande, vai exportar vários produtos, está fazendo. Então, vamos trabalhar, vamos ver onde está dando certo e vamos atrás para poder ver como é que a gente pode fazer também para não derrapar. Pela ordem, Eduardo. Posso dar para o Chico? Eu já retorno para você? Eu passo para a Dedé, pode. Vereadora. Só para voltar nesse assunto do transporte público, é claro que quando nós temos uma situação emergencial, o planejamento fica prejudicado. E foi isso que aconteceu, né, nesse contexto aí de urgência. Então, eu também espero que esse tema, né, seja tratado com todo o cuidado, já que aqueles que ocupam a circular são trabalhadores, são pessoas que precisam desse ir e vir, mesmo os idosos, né? Ou portadores de deficiência, ou estudantes também, que criam um déficit, entre aspas, né? Porque não é um direito, é uma prerrogativa. Então, eu falo, porque quando se faz as contas, assistem 100 mil habitantes, quantos andam de circular, desses, uma parte... Pela ordem. Uma parte muito expressiva não é de pagantes. Talvez não seja esse perfil em Prudente, em Campinas, em Bauru, em cidades maiores. Mas, mesmo assim, deve ter lições aí, né, ensinamentos, estratégias para que a gente possa contribuir. Mas, sobretudo, eu acho uma parte importante também ser salientada, e uma parte que eu fiscalizei, não por ser integrante da administração da FEMA, sobretudo por ser vereadora. E o concurso se deu na maior lisura, na maior honestidade, contemplando a qualificação dos motoristas.